live, já já eu te chamo. Oi, Bruna. Vamos chegando, vamos mandar o aviãozinho para os colegas, para os amigos, para ninguém esquecer essa live. Camila, eu estava agora ensinando o Gerson a entrar na live. Vamos ver se ele vai conseguir. Oi, Marcela, Luiz, Eduardo. Isso, a Eva aqui, ó. Tá dormindo, para variar. Eva. Ah, o Gerson conseguiu. Gerson, que é nosso orientador. Eu não consigo falar ex-orientador. Oi, Leandro, Thiago. Oi, Marcela. Muito legal. Vamos chegando. Daqui a pouquinho eu chamo a Camille. Leonardo. Oi, Clesiane, Ana Paula. Que bom, gente. Dando continuidade a essa série, na quinta-feira a gente recebeu a Clesiane. Hoje a gente vai conversar com a professora Camille Awati sobre a experiência dela no Canadá. Ela acabou de chegar, tem uma semana que ela está no Brasil. Então ela fez o doutorado sanduíche durante a pandemia, né, que não é muito comum. Então ela tem muita experiência para poder compartilhar com a gente. Deixem as suas perguntas no... Deixa eu fixar o assunto aqui. Deixem as suas perguntas aqui que daqui a pouquinho ela responde. Boa noite, Raquel. Laura, boa noite. Michele, sempre presente nas lives, animadíssima, com mestrado, doutorado. Isso aí, gente. Obrigada. Acho que é o Evandro, não é? Vamos lá. A Camille é professora universitária, licenciada em pedagogia, doutoranda e mestra em cognição e linguagem na mesma instituição onde eu estudei. E ela faz, a linha de pesquisa dela é voltada para o envelhecimento humano. Ela acabou, como eu disse para vocês, ela acabou de chegar do Canadá. Ela estudou na Universidade de Manitoba. Vamos lá, ela já está online. Oi. Oi, Camille. Olá. Seja bem-vinda ao Além da Revisão. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Hoje a gente tem a participação de Eva Cristine. Muito atenta. Muito atenta. Super a fazer um doutorado sanduíche, né, Eva? Gerson já está online. Eu vi que ele conseguiu entrar. Conseguiu. Muito bom. Tá? É um prazer te receber e a gente quer saber tudo o que você viveu. Eu coloquei a caixinha de perguntas mais cedo. O pessoal perguntou muito sobre o processo, aquele processo burocrático. Sempre. Mas antes, né, o inglês, Karina, eu consigo aprender inglês em um mês? Né? Vamos ver se a Camila aprendeu em um mês. Mas antes eu gostaria que você falasse sobre de onde surgiu o interesse. Você sempre teve esse sonho, assim que você ingressou no doutorado, em fazer o doutorado sanduíche? E por que no Canadá? Bom, primeiro eu vou agradecer o seu convite, né? Nós somos amigas, mas mesmo assim é um grande prazer estar aqui compartilhando essa experiência. Meu nome é Camille, né? Como você apresentou, eu fui para a Universidade de Manitoba, ou em inglês University of Manitoba. A universidade fica em Winnipeg, na província de Winnipeg, e é uma universidade muito conhecida, principalmente na minha área de envelhecimento. Então, vamos começar do início, né?
Sonho? Não, não era sonho. Eu tinha vontade de fazer um doutorado de sanduíche, mas é aquela vontade assim, um dia eu faço, né? Eu tenho essa vontade, mas eu nunca tinha parado para pesquisar sobre doutorado de sanduíche. E aí, o nosso queridíssimo orientador, que eu acho que também nunca vou chamá-lo de ex-orientador, mas eu sou doutoranda ainda, né? Um dia, numa conversa aleatória no laboratório dele, eu comentei dessa minha vontade de fazer doutorado de sanduíche e eu pensava em Portugal, pela facilidade da língua, óbvio, né? A gente sempre opta pelo mais fácil. E aí o Gerson virou e falou assim, Camille, por que você não tenta o Canadá? Você tem domínio da língua. Lembrando assim, eu não era fluente em inglês, mas eu fiz inglês já há um bom tempo, então eu tinha noção de inglês. E aí eu fui embora do escritório dele, do laboratório, devia ser na hora do almoço, assim, que eu fui embora, com aquela pulguinha atrás da orelha. Cheguei a casa, almocei, liguei o computador e fui pesquisar envelhecimento no Canadá. Joguei no Google mesmo, envelhecimento no Canadá. E se eu não me engano, Karine, eu coloquei no Google Acadêmico também. Age in Canada, para ver se eu achava algum artigo, alguma coisa assim. E aí, puf, apareceu um artigo falando de um centro de envelhecimento nessa universidade. Apareceu em inglês, né, esse artigo. Eu falei, gente, como assim tem um centro de envelhecimento numa universidade no Canadá? Aí, Google de novo, entra na página da universidade. Entrei na página da universidade, entrei no centro de envelhecimento, na aba, né, que tem sobre o centro de envelhecimento, é o Central Aging, e fui na página que fala das pessoas que fazem parte desse centro de envelhecimento. E aí, tô olhando lá as pessoas, aparece um nome, que ela não tá online aqui, mas toda a minha história, assim, começou no Gerson, primeiramente, então, assim, eu acho que é algo que você fala muito na página, é esse contato com o orientador, né, o máximo possível, porque a gente sabe também que tem orientadores e orientadores, mas o máximo de contato possível, porque se não fosse o Gerson falando por que você não tenta o Canadá, eu acredito que eu não teria nunca pensado no Canadá especificamente. E aí eu vejo um nome, Bárbara Borges. E, gente, esse nome é brasileiro, né? Lembra um nome brasileiro aí, um nome em português. Google de novo, Bárbara Borges, e descubro que ela realmente era brasileira. Isso foi em outubro. E aí ela era autora do artigo, não, coautora? ela é pós-doutoranda nessa universidade. Ela não era nem autora do artigo, eu nem lembro quem era a autora do artigo, mas eu fui pelo nome dela. E aí eu falei, bom, vou mandar um e-mail para ela, porque é brasileira, né? Vou mandar um e-mail em português, não tem problema nenhum. Então mandei um e-mail todo formal, porém em português, o que já facilita bastante, né? A língua materna é a nossa língua materna, não tem jeito. E aí me apresentei, falei que eu me interessei pelo Central Aging e falei assim que eu gostaria de conhecer esse centro de envelhecimento. E aí eu dei a opção porque eu ia tentar juntar dinheiro e ficar, por exemplo, umas 2 semanas lá no Canadá. Perguntei a ela se tinha essa oportunidade, né? Se tinha essa possibilidade de eu ir lá conhecer. E aí ela vai e me responde, quase que automático, com um e-mail deste tamanho, um e-mail bem textão, assim. E aí ela fala da bolsa. Aí ela explicou primeiro, né, sobre o centro de envelhecimento. Ela falou assim, você conhece a bolsa ELAP? Tem essa bolsa que você pode vir para cá, não sei o quê, você é aluna de doutorado. Ela também, a bolsa contempla também iniciação científica e mestrado, né? Mas você é aluna de doutorado e você pode tentar. Aí começou... É uma bolsa de lá, é fomento de lá. Tá, assim, semana passada você fez com a Cleisiane, né? E uma diferença da bolsa da Cleisiane para essa bolsa que eu apliquei é que é bolsa com fomento canadense. Então, o dinheiro, todo o processo é feito pelo Canadá. Então, assim, a gente não precisa depender do Brasil no sentido de esperar esse edital sair. Você pode, né, tentar por outras vias. E aí, essa bolsa, ela é específica com fomento canadense. Ela é ofertada pelo governo canadense. E aí, começou todo o meu processo. Comecei a pesquisar sobre a bolsa e fui, né, entrei na página, no nome e tal, e fui começando a entender sobre essa bolsa. Então, assim, não era sonho. Quando eu soube da bolsa, eu falei, opa, tem essa oportunidade aí. E aí começou a virar uma... Né, virou um sonho. Isso. Virou algo realizável, né? Você vai ficar mais próximo. Sim. Mas não foi algo totalmente pensado, não. Eu falo que tinha que ser. Porque eu ter ouvido o Gerson falando do Canadá, eu ter, no mesmo dia, ter sentado para pesquisar, ter encontrado esse artigo aleatório
encontrado a Bárbara porque tinha que ser. Excelente. E aí ela estudava na universidade para onde você foi estudar? Isso. Ela Então, estuda ainda, ela faz o pós-doc. Ela te passou isso. Ela te passou o contato do professor? Como que foi isso? Aí eu vi que precisava de um supervisor, né? Porque vou explicar já vou começar a explicar como é que funciona a bolsa. Ela é uma bolsa totalmente de fomento canadense e uma das coisas que você precisa para você aplicar para essa bolsa é um supervisor de lá. É alguém de lá para te dar esse suporte, para ser essa pessoa responsável por você no Canadá, dentro da universidade. E aí, quando eu vi isso, eu perguntei a ela, né? A gente trocou poucos e-mails, não foi muito, não. Eu perguntei se ela conhecia alguém que tinha interesse, né, que poderia me indicar para eu mandar o meu currículo, para eu mandar um e-mail para essa professora. E aí ela me fala da Dr. Roger, que é, né, é a Kirsten Roger, que foi a minha supervisora. E aí eu tomei coragem e mandei um e-mail para a Dr. Roger me apresentando. Então, novamente, aí começa o inglês, né? Aí mandei um e-mail falando que eu era aluna de doutorado e que eu tinha ficado sabendo da Bolsa ELAP, perguntando se ela gostaria de ser a minha supervisora, de ser essa pessoa que ia ser o meu suporte na aplicação. Eles chamam de suporte. E aí a resposta dela foi, primeiro, ela perguntou se eu tinha alguma publicação em inglês. Eu não tenho publicação em inglês. Mas ela falou que não tinha problema não ter publicação em inglês e me pediu o meu currículo. E aí eu, né? Currículo tem que ser um currículo em inglês, né? Para ela me conhecer. E aí vai a busca de novo para ver modelo de currículo em inglês. Aí eu busquei no próprio site da universidade, eles têm um modelo de currículo. Traduzi todas as minhas publicações, os títulos, né? Das publicações, toda a minha experiência. Coloquei ali, que fica muito estranho, por sinal, a gente que produz, que a gente escreve artigo, a gente sabe que a gente coloca às vezes uns títulos, e aí quando você traduz não dá muito sentido, né? Porque é uma outra língua, mas foi o que teve, eu coloquei, se eu não me engano, eu coloquei embaixo em português. Eu botei o título em inglês e coloquei em português também, caso ela tivesse interesse. E me coloquei à disposição que se ela tivesse interesse em algum artigo meu, alguma publicação minha, que eu poderia traduzi-lo todo e enviar para ela. Rezando, claro, para ela não pedir isso. Porque dá muito trabalho. Mas a gente se oferece, né? A gente está tentando ali. Falei, ó, se precisar, eu posso traduzir. E aí não seria também só eu, né? Eu ia ter que recorrer a uma ajuda aí, porque seria muito, muito difícil. A Joyce. Não te ouvi, travou. A Joyce Petterman. Sim, e na época eu já estava fazendo inglês também. Então, assim, eu poderia também recorrer. E lógico, tem a Joyce e muitas outras pessoas fazem esse tipo de trabalho. Mas eu não tinha esse know-how, não tinha esse domínio. E aí ela não pediu. Amém? Ela não pediu e ela aceitou ser a minha supervisora. Mas antes passou por esse testezinho aí de, né, me mostra o seu currículo. Eu quero ver o seu currículo. E foi tudo muito rápido? Foi rápido. Eu mandei um e-mail para a Bárbara em outubro. Aí eu acho que até novembro, assim, eu já tinha o ok da Kirsten, da Dr. Roger. E aí a gente começou o processo de documentação, de preparar a documentação. Ela me respondia muito rápido. Era algo que eu amava. Ela logo eu lembro que eu recebi e-mail dela, eu acredito que ela tem o hábito de abrir e-mail pela manhã. Então, 10h30, 11 horas, chegava e-mail dela para mim. E aí a gente ficava nessa troca de e-mail aí. Eu nunca fiz chamada de vídeo com ela até chegar lá, né? Sempre foi por e-mail, o que era excelente, porque e-mail você para, você pensa, né, para escrever. Chamada de vídeo tem que ser ali na hora. Mas ela nunca solicitou. E sempre muito solícita, muito solícita. Isso eu tenho muita sorte. O Gerson é muito solícito. E eu tive uma supervisora, sabe, tão boa quanto o Gerson aqui no Brasil e lá no Canadá. O Matheus está falando aqui que você é muito gente boa e ajudou no processo de inscrição, que ele está aguardando retorno. O Matheus está aplicando para esse ano, para o edital desse ano, que foi no início do ano. Na mesma instituição? Não, ele está tentando para outra. O Matheus está tentando até para 2 instituições, que era algo que eu não sabia quando eu apliquei, mas é possível aplicar para mais de uma instituição.
Você faz toda a documentação diferente, né? Claro, porque tu vai passar por avaliação. Porque as cartas que você precisa, a gente vai chegar nessa etapa. Mas as cartas Sim. que você precisa, elas precisam ser específicas para uma universidade. Então, você faz a carta para 2 instituições diferentes, tem 2 supervisores, tudo isso. Ainda dá para traduzir. Acho que é Rafa, o Rafa do Ciência e Dragões, ele disse que é bem importante estudando idioma estrangeiro quando se pensa em entrar numa pós, né? Você falou que já tinha o inglês, Já. mas eu acho que você fez um intensivão quando você ficou sabendo que você iria, não fez? Eu fiz desde antes. Quando eu decidi em outubro que, assim, dava para aplicar para bolsa, né? Tipo, quero tentar a bolsa. Eu procurei voltar para inglês, porque eu não estava fazendo curso nenhum na época. Eu fiz inglês desde criança, cursinho, né? Desses cursinhos da vida. Sempre fiz e tal. E aí eu falei, agora eu preciso focar no inglês, porque na minha cabeça era assim, Karine, era muito claro. Se eu tô indo como doutoranda, eu tinha muito medo desse título, sabe? E você não vai só como doutoranda, você vai como pesquisadora visitante. Então eu achava um título muito pesado para eu chegar lá e não conseguir falar, entendeu? Não conseguir me comunicar, me expressar. E eu sou muito faladeira, né? Nós somos. Então eu precisava. Olha, a Alana também falando que você ajudou no processo dela. É porque Ai, que todo mundo que bacana. pede ajuda, eu auxilio, porque eu tive que buscar muitas coisas na internet para aplicar para essa bolsa. E todas as pessoas que eu busquei ajuda me ajudaram. Então eu acho que a gente tem que fazer a roda girar, né? É verdade. Depois que eu fui aprovada, eu até falei lá na UENF, né? Porque eu sou a primeira do programa a ter uma bolsa assim de fomento fora e tal. Então, assim, eu quis mostrar a oportunidade para os colegas do programa de cognição e linguagem, para outras pessoas aplicarem também e passarem e viverem isso que eu tive a oportunidade de viver. Isso antes, né? Foi antes de eu ir. Então, eu entrei no inglês. Aí eu busquei uma professora particular, que não é, né, obrigatório, mas eu preferi uma professora particular, porque eu tinha um objetivo muito claro. Eu falei para ela, né, ó, eu tô aplicando para uma bolsa, é a Lorena, incrível. Eu tô aplicando para uma bolsa de doutorado para doutorado de sanduíche e eu preciso disso, disso e disso. E aí ela foi e me ajudou. Então, assim, até nas cartas eu tive auxílio da Lorena. Ela dava uma revisada. E minhas aulas eram todas baseadas no Canadá, um pouco de É português. essencial, né? Porque senão você Verdade. fica sem, né? Ah, tô fazendo um cursinho aqui com uma turma, cada um com seu Cada um seu objetivo. tempo, sim. E com ela, e aí assim, no início eu fazia acho que 2 horas na semana, isso desde outubro. O meu resultado só saiu em junho do outro ano, mas eu já vinha, porque eu já tinha colocado na cabeça que mesmo que eu não fosse aprovada, eu ia dar um jeito de ir. Lógico, não para o período que eu fiquei, né? Porque não teria dinheiro para isso, mas eu ia tentar ir lá conhecer. Então, o meu inglês seria fundamental, tinha que ter inglês. Eu comecei com 2 vezes e quando eu fui aprovada, eu passei para 4 horas na semana. Ah, muito bom falar isso. Para dar O Rafael Garcia, lá da minha cidade, lá de Miraí, ele está perguntando, ele teve uma experiência fora do país no doutorado e está perguntando se essa bolsa tem possibilidade de pós-doutorado. Você comentou sobre a Bárbara? Não, essa bolsa não. Parece que eles estão pesquisando para implementar também para o pós. Porque eu conheci um professor lá que ele comentou sobre isso. Ah, o ELAP agora também vai contemplar, estão vendo de contemplar para pós-graduação, para pós-doc. Mas o edital que sempre sai é só para iniciação científica, mestrado ou doutorado. Mas eu acho que tem a MITAX ou MyTax, eu não sei como é que fala. Pede para depois para ele te mandar uma mensagem e eu dou um Google e mando para você. Que eu acho que a MITAX ou MyTax, eu não sei como é que é, ela contempla também pós-doc. Ótimo. Porque a Bárbara, ela fez doutorado lá depois, entendeu? A Bárbara, ela foi no mestrado, ela cursou o doutorado inteiro no Canadá e agora está fazendo pós-doc. A situação dela é diferente. Entendi. Entendeu? Tá, obrigada. A Alana diz que a informação disponível é muito escassa e ninguém da universidade dela tem conhecimento dessa bolsa.
Pois é, tem um. Então, você está falando com a gente, trazer essas informações para a gente, vai ficar disponível tanto no IGTV, depois eu vou passar para a Camille publicar também no IGTV dela, no YouTube do canal Além da Revisão. Ótimo. Vamos passar essas informações adiante, Sim, para mais a gente pessoas ter mais terem opções, né? oportunidade. Uhum. E Excelente. tem um grupo no Facebook, Karine, que chama ELAP, chama o nome da bolsa, né? Emerging Leaders of the America Program. E ali tem gente que já foi, gente tentando, sabe? Gente curiosa que está ainda criando coragem para aplicar ou tentando supervisor lá no Canadá. Tudo que você pergunta, eu tirei muita dúvida nesse grupo. Às vezes eu nem mandava pergunta, eu botava na lupa e já tinha, sabe? Buscava pela informação. Então tem um grupo só dessa bolsa. Essa rede de apoio é super importante. Muito, né? muito. Vou falar em rede de apoio, quando você foi, você conhecia alguém? Tinha o contato dessa Bárbara, apartamento, lugar para ficar? Como foi isso? Não. Foi antes da pandemia? Você foi antes da pandemia? Eu fui em janeiro. Primeiro, assim, eu me programei para ir em outubro, porque eu estava como substituta na rede federal, ia terminar em setembro. E aí, bom, vai sair o resultado, porque você aplica sempre no início do ano. O edital sai sempre no início do ano. Então, no início do ano, você tem que estar com toda a sua documentação pronta. E aí, você manda a sua documentação para a universidade, porque é a universidade que faz a sua aplicação, que faz a sua inscrição. Aí, o meu resultado saiu em junho. E bom, em outubro eu vou, que o meu contrato termina em setembro. Em outubro eu já engato e vou pro ELAB. Aconteceu alguma coisa lá na universidade que eles ficaram sem o responsável dos alunos internacionais. E como não tinha esse profissional para fazer todo o meio de campo, que era pegar a carta, que é para você fazer, aplicar para o visto e tudo mais, enrolou muito. E aí eu joguei para janeiro a viagem. Então, né, deixa, não vai dar para ir agora, esperando eles e nada, e nada, e nada. Nesse meio tempo, eu fui chamada para trabalhar numa instituição particular. E aí foi ótimo. Então, as coisas acontecem quando tem que acontecer. E aí eu fui chamada para trabalhar numa instituição particular, o que casou perfeitamente. Minha viagem estava toda programada para janeiro. Eu ia no início de janeiro, eu acho que era 9 ou 10 de janeiro. Quando eu mando o meu... Aí tem um problema, né? Quando eu mando... Porque sempre tem que ter emoção no meio do caminho. Quando eu mandei o meu passaporte pelos Correios, que era a última etapa do visto, os Correios perderam meu passaporte. Meu passaporte foi roubado. E aí eu não podia viajar porque eu estava sem passaporte e meu visto não tinha sido aprovado ainda. E foi muito corrido. O correio foi roubado e não me avisou. Eu descobri isso meio que sozinha, que meu passaporte tinha sido perdido. Aí eu tive que entrar com pedido de passaporte de emergência. Fui na Polícia Federal lá no Rio para fazer isso aí, porque era mais rápido lá no Rio, no aeroporto. E aí perdi a passagem, porque eu não tinha como também remarcar a passagem. E aí comprei outra passagem para o dia 19 de janeiro. Aí eu embarquei. Cheguei em Winnipeg, não conhecia ninguém, conhecia a Bárbara, mas eu não tinha contato com a Bárbara. Hoje eu tenho contato com a Bárbara. Hoje eu tenho, mas assim, na época, eu fui, entendeu? E aí, mas a Cushing sempre, a Dr. Roja, né? Ela sempre foi muito solícita, então ela se ofereceu para me buscar no aeroporto. A princípio eu não queria, porque eu tinha muito medo de encontrá-la, de ter que chegar já falando inglês e... Medo. Só que ela insistiu, normal. Só que aí ela insistiu, não, vou te buscar, o aeroporto é mais longe, né? Eu posso fazer isso. Aí meu marido insistiu muito, aí João falou assim, Camille, aceita, se ela tá oferecendo, é porque ela quer te buscar. Ai, meu Deus, então eu vou, né? Vou dizer sim. Aí eu disse sim. Cheguei lá, a conheci, porque eu não sabia. Eu tinha visto foto, eu pesquisei foto dela na internet. Mas eu nunca tinha visto o rosto. A Lorena aí, ó. Acabou de falar aqui. Lorena é minha professora. Eu tinha visto foto dela, encontrei no aeroporto. E aí ela passou o dia comigo. Então eu vi moradia tudo sozinha. Ela chegou a me indicar um lugar na época, mas eu não consegui por conta desse problema de data. Eu vi lugar, aí a pessoa que alugava o quarto, porque o semestre lá começa em setembro. Então, o quarto foi alugado para outra pessoa. Aí eu acabei procurando no Airbnb. Eu fui pesquisando, fui vendo lugares próximos à universidade
E aí eu achei um lugar para mim pelo Airbnb. Entrei em contato e tal, eu fechei. E aí fiquei. Aí depois você se mudou também nesse meio Isso, aí tempo. eu fiquei 5 meses, né, no total. 5 meses e meio. Foi 5 meses e 2 semanas, mais ou menos. Eu fiquei os 4 meses. Eu morava sozinha. Eu optei por morar sozinha. Aí a Bárbara. A Bárbara foi o início de tudo, junto com o Gerson. Eu fiquei 4 meses morando nesse lugar, que era perto da universidade, mas nem tinha necessidade de ser perto da universidade, mas eu não sabia disso, né, no início. E no último mês, eu fui morar na casa da Bárbara. Eu aluguei um quarto na casa da Bárbara, na verdade foi o basement. E aí eu fui morar na casa da Bárbara. Aí eu ganhei uma Legal. família canadense lá. Porque a Bárbara É hoje. porque eu vi depois, no último mês, você postando foto com a galera. Porque Legal. a Bárbara mora lá. A Bárbara hoje é cidadã canadense. Ela é casada. Uhum. E aí eu fui morar lá, ganhei uma família. Ah, que bom. A Lana está perguntando se você pode acordar com a universidade a data da viagem. Pode, pode. É Pode sim. porque você está contando o que aconteceu com você. Principalmente a gente que é de pós. Quem é de graduação, como a bolsa também, porque quem vai para graduação, eles cursam aula. E aí você tem que seguir o calendário da universidade. Né? O semestre começa em cedo, você tem que estar lá para o semestre quando começa, ou então em algum outro semestre que você vai. Porque o ELAP, ele dá um prazo para você chegar. No meu edital, eu podia chegar no Canadá até o dia 1º de fevereiro. Eu não sei se isso varia de edital para edital. Mas o resultado sai meio que no meio do ano anterior e você tem eu tinha, né, até o fevereiro do outro ano para chegar no Canadá. Se você não entra no Canadá até essa data, você perdeu a bolsa. Porque você vai com a sua carta, né, de aceite ali, pra quando você entra. Então, assim, para pós, você pode acordar com com a universidade, com o seu supervisor, né, qual é a melhor época para você ir. Muito bom. A Bárbara está aqui, ó, oferecendo já um lugar para ficar lá no Canadá. Qual o nome da cidade? Qual o nome da cidade? Winnipeg. Tem 2 universidades lá que aceitam o ELAP. Então, É a universidade. Bárbara. Ai, desculpa. Não, é Bárbara Borges. Bárbara.Borges J. Isso. Muito bem. Obrigada, Bárbara. Vamos ver, vamos ver. Show. E aí você separou também algumas dicas, né? Para quem tem interesse em fazer, O ELAP? em estudar a bolsa, toda a burocracia, como se preparar. Você que teve que pesquisar, né, de início sozinha, depois achou os grupos. Primeiro de tudo é pesquisa, né? Assim, agora quem tem interesse em cursar um doutorado ou um mestrado ou uma iniciação científica fora, já está sabendo dessa bolsa. Então, vamos para a parte da pesquisa. Coloca no Google, entra no grupo do Facebook, que tem bastante informação. Pode me procurar também, não tem problema. Vai buscar a universidade. Uma dica que eu dou, Karine, é que assim, às vezes as pessoas elas buscam pela cidade que ela quer conhecer no Canadá. E aí, eu tenho sonho de conhecer Toronto, eu tenho sonho de conhecer Vitória, BC, né, British Columbia. Eu acho melhor você procurar a universidade primeiro. Qual é a universidade que tem mais a ver com a sua área de pesquisa? Então, primeiro você vai fazer essa busca. Qual é a universidade? Por quê? Porque tem os documentos que você manda, que você aplica. E um desses documentos é a carta de interesses seu. É o cover letter, tipo essa carta de motivação. É o único documento, é a única forma que os avaliadores eles têm para te conhecer. Então, você tem que ter um argumento forte. Por que você quer essa universidade em específico? E aí, se ela tem mais a ver com a sua área de pesquisa, você vai ter mais argumento para colocar ali. No meu caso, a de Manitoba, ela foi a primeira universidade age-friendly do Canadá, que é a Universidade Amiga do Idoso, que eles chamam. Tem uma categoria lá fora, e aí essa Universidade do Canadá ela foi considerada a primeira, a Universidade de Manitoba foi a primeira a ganhar esse título, digamos assim. Então, eu usei esse argumento na minha carta de motivação. A Kirstin, a Dr. Roger, ela tinha uma cadeira que dava aula sobre a temática do envelhecimento. Então, foi outro argumento que eu usei. Então, assim, tudo isso me leva a querer a Universidade de Manitoba. Aí você vai buscar a universidade
E os sites das universidades são muito organizados. Então, vai ter a relação dos professores e vai ter cada área de interesse desses professores, a área de pesquisa deles. Aí você pode buscar por artigos desses professores, né, para ver se eles realmente pesquisam sobre isso, publicam sobre isso. E aí você manda um e-mail para esse professor, pode mandar mais de um, né, porque quanto mais você enviar, mais chance você tem de receber Você vai poder escolher, né? Exatamente. Porque, assim, não quer dizer que só uma universidade, lá no Canadá, várias universidades falam sobre envelhecimento, não especificamente só de Manitoba. Mas é porque eu acabei, foi tudo caminhando para de Manitoba, então eu não busquei por mais nenhuma outra, né? E aí você vai mandar esse e-mail para o supervisor, ele vai te dar o ok, e aí começa a preparação da documentação. E aí quais são os documentos, né? O que o edital pede de documento? Ah, muito boa dessa bolsa. Não pede proficiência em inglês. Pode acontecer da universidade te solicitar proficiência em inglês, ou o supervisor entrar em contato com você e te fazer uma entrevista. Eu soube de casos assim, uma entrevista via Skype, via Zoom, qualquer forma aí, que ele, né, de alguma forma teste o seu inglês. Mas o edital em si, ele não pede proficiência em inglês. Você não tem que fazer prova nenhuma daquelas de IELTS, TOEFL, você não tem que fazer nada dessas. Então, a gente precisa do passaporte ou identidade e algum documento com foto. No meu caso, eu já tinha um passaporte. Então, eu escaneei a página ali com foto, salvei em PDF, guardei. Essa carta de intenção, que ela é muito importante, a tal de motivação. E você se apresenta. Quem é você, sua formação. E aí eu li muito sobre essa carta, porque ela é a mais importante de toda a documentação que você precisa. Então, o que precisa ter nessa carta? Você precisa se mostrar para o avaliador e ser honesta, né? Então, contar sua trajetória, falar sobre você, falar sobre a universidade que você quer e o motivo que você te levou a escolher essa universidade. Tem a carta do supervisor. E aí, na época, eu recebi muita dica, eu li muito, falando é importante a carta do supervisor conversar com a sua carta. Esse supervisor é o supervisor do Canadá. Então, ele vai falar, vai meio que bater com o que você está falando na sua carta. Que ela era a dona da cadeira, que ela faz parte da Universidade de Manitoba. Então, essa carta, ela conversava. E teve a carta do Gerson. Aí é uma terceira carta. São essas três cartas que elas precisam conversar entre si. A carta do Gerson é tipo, foi apoiando a minha ida para o Canadá. Porque a Kirsten tinha uma cadeira sobre envelhecimento. Calma que travou. Pode falando que a gente está te ouvindo. A gente estava te ouvindo, pode continuar. A do Gerson, então o Gerson meio que apoiava a minha ida. E aí ele apoiava eu ser supervisionada pela Dr. Roger. Então ele falava também sobre a universidade, sobre a Kirsten, sobre tudo. Então essas três cartas, elas conversavam. Eu peguei uma carta, você precisa de uma carta da sua instituição, no meu caso, né, foi lá da UENF, que foi com o nosso coordenador do programa, coordenador do Cognição e Linguagem. Por quê? A ELAP, ela não é para você cursar o seu doutorado, o seu mestrado todo lá fora. Eles deixam isso muito claro. É um período que você vai fazer lá fora. O nome da bolsa quer dizer que você é um sujeito que vai lá, é o emerging, né? Você vai emergir. Você vai lá, você vai se destacar nessa posição, você vai lá para o Canadá, vai conhecer coisas diferentes, vai aprender com eles coisas diferentes e você vai voltar para o seu país para você aplicar o que você aprendeu lá no seu país. Então, isso também é importante estar na sua carta. Então, assim, eu quero aprender mais porque esse saber vai contribuir com o meu crescimento, né? Com o meu conhecimento profissional, pessoal, para a minha universidade, entendeu? Para a minha cidade. Você tem que mostrar isso para eles. Aí a carta do curso foi mais dizendo assim, a minha matrícula, né? O número da minha matrícula e falando qual era a minha expectativa de finalização do doutorado e também dando esse aval. Tipo, a Camille pode ir, ela vai voltar, a matrícula dela vai continuar vigente aqui no nosso programa. E o último, que é um documento de acordo entre universidades. E aí, a gente de pós-graduação, a gente não precisa que já exista esse acordo previamente. Nós somos essa pessoa que vai iniciar o acordo.
Então, a gente pega um documento, uma declaração, a gente escreve, né, digita uma declaração, que vai ser, eu vou ser esse elo entre a UENF e a Universidade de Manitoba. Esse elo vai começar. Mais uma vez você abre, né, é o que você falou, você está abrindo as portas aí para outros colegas, porque o Cognição em Linguagem é um curso de doutorado relativamente novo, né? A primeira turma é de 2014. Sim. E ao mesmo tempo interdisciplinar, né? Então, assim, a gente tem pessoas de várias áreas que fazem o programa. Então, tem muita oportunidade. E aí você manda isso tudo, salva tudo em PDF, manda tudo. Aí você não manda para a sua supervisora de lá, não. Você manda para um profissional da universidade, um funcionário, né, deles. E aí ele faz a aplicação no site e te manda o código, que não serve de nada. A verdade é essa. Você sozinha, você não consegue acessar a sua aplicação. Mas é só para você ter o comprovante que você está inscrita. E aguarda. Tenta e aguarda. Vem a resposta. A Clesiane está falando aqui, quem faz intercâmbio abre as portas, estabelece relações entre o Brasil e os outros países. Ai, que orgulho das minhas amigas. E eu acho interessante porque a supervisora comentou sobre publicação, né? Algumas instituições, alguns programas não incentivam os alunos a publicarem no mestrado. É uma vantagem do nosso programa. Apesar de você não ter a publicação em inglês, eu tenho certeza que pesou você ter essa experiência com pesquisa. Sim. Com escrita. Com certeza. Né? Capítulo de livro, artigo, tudo isso que eu tinha, né? Tenho certeza que ela olha, Camille tem uma trajetória aí de publicação. Sim. E fala um pouquinho pra gente sobre o planejamento financeiro que você comentou comigo. Planejamento financeiro. Assim, você já fica esperando a bolsa? Tô com bolsa agora, de Canadá, já tô tranquila. Já sabe que eu falo sobre isso, né? É algo que eu acho muito importante. A bolsa a gente só recebe quando chega no Canadá. E não é assim, botei o pé no Canadá, o dinheiro caiu na sua conta. Não, você tem que abrir a conta do banco, né? Você vai ter que correr atrás disso. E aí é importante você estar com esse dinheiro guardado, dinheiro seu. Visto que você tira é do seu bolso também. Então, você que vai pagar pelo visto. Primeiro aluguel, você que vai pagar do seu dinheiro. Passagem para você ir, você que vai pagar do seu dinheiro. Então, ao mesmo tempo que eu comecei... né? Como aconteceu com você também. Sim, eu tive que comprar uma outra passagem, né? Imagina você ser aprovada numa bolsa internacional e você não poder ir por ter justamente o financeiro. Então, se você se programar, Camila, eu não tenho como juntar dinheiro. Gente, eu cortei todos os meus gastos, né? Todos os gastos extras que eu tinha, eu saí cortando porque eu sabia que eu poderia precisar desse dinheiro. Então, é melhor ter o dinheiro guardado. E talvez não usar, se eu não fosse aprovada, né? Eu usaria para outra coisa, do que ficar justamente sem o dinheiro mais com aprovação. Então, e o inglês também, né? Que eu acabei pagando, então foi bom ter esse dinheiro guardado. Então, eu falo que o planejamento financeiro, ele faz parte do preparatório aí para a bolsa, porque tem universidade, isso não é regra. Assim, a minha universidade, eu logo recebi, acho que na segunda semana, terceira semana que eu estava no Canadá, uma parte do dinheiro entrou na minha conta. Tem universidade que ela demora muito, tem pessoas que levam 1 mês, 2 meses para receber a primeira parcela da bolsa. Tem universidade que te paga a bolsa completa. Você abriu a conta, mandou para eles depositam o valor na sua conta de uma vez. Eu recebi a cada... Tem organizar e planejar, né? Isso, para durar a cada 2 semanas. Então, assim, o dinheiro fica sob domínio deles. Apesar de ser um dinheiro nosso, né? A bolsa, quem ganhou foi a gente, o domínio fica da universidade. E aí, eles que decidem como é que eles vão repassar essa verba pra gente. E aí, você pode aplicar para 5, 6 meses, que foi para o que eu apliquei, e pode aplicar para 4 meses. E aí, o valor da bolsa vai variar. Mais tempo, mais dinheiro. Muito bom. E me conta também da parceria que você fez. Isso é de agora. Está falando da pesquisa, né? Isso é de agora. Isso aí é fruto, né? Do período lá. O primeiro fruto foi um artigo que eu escrevi com a supervisora de lá.
Então, assim, Camille, o Gerson tá online, né? O Gerson não pode ouvir isso, mas... Camille, quantas páginas da sua tese você escreveu? Nenhuma. Mas eu escrevi um artigo e o artigo tem a ver com a minha pesquisa do doutorado. Então, todas as leituras que eu fiz para esse artigo vão contribuir com a minha tese, né? Fora a experiência de você conhecer lá fora, porque a supervisora de lá, quando eu cheguei, ela foi muito clara comigo. Eu gostaria que você conhecesse sobre pesquisa no Canadá. Eu quero que você tenha experiência de pesquisa no Canadá e entenda como que funciona a pesquisa aqui pra gente. E essa proposta é incrível, você ter uma oportunidade dessa, você conseguir expandir seus horizontes nesse sentido, né? Eu conheço pesquisa aqui no Brasil, eu não conhecia como é que funcionava lá, como é que funciona. Então, eu embarquei nessa dela. E aí, eu conversei com vários professores, eu tive a oportunidade, não só porque eu sou da área da educação, mas eu conversei com professores que pesquisam envelhecimento em diversas áreas. Ela fez esse meio de campo. Ela entrava em contato com os professores na universidade, me colocava como cópia no e-mail, e aí eu dava sequência na conversa e a gente marcava uma reunião no próprio laboratório deles na universidade, isso tudo antes da pandemia, né? E aí eu conheci esses professores e entendi várias áreas que eles pesquisam sobre envelhecimento lá no Canadá. Então, de fruto, eu tive esse artigo que veio na época da pandemia. Eu já tinha feito uma coleta de dados, foi uma proposta dela. Eu fiz uma coleta de dados e aí ela sugeriu da gente fazer como se fosse um relatório. E aí eu, já que é para escrever, vou escrever, por que não um artigo, né? E aí entrei nessa, foi minha companhia durante a quarentena, foi um artigo. Acho que graças a esse artigo eu não fiquei tão triste durante a quarentena, durante esse período de isolamento, porque eu tinha essa companhia, né? Eu tinha esse trabalho para fazer. Um novo projeto, um novo desafio em inglês. E quem é da área de pesquisa sabe, quando a gente está nesse processo de produção, de escrita, a gente se tranca mesmo no quarto, onde for, e nossa vida é a leitura. Então, não importa o mundo lá fora, né? A gente está nesse processo ali de escrita. Então, eu produzi esse artigo durante a pandemia. E aí, o segundo fruto desse período meu lá no Canadá foi que a Bárbara, né, ela está coordenando uma pesquisa junto com outro professor que eu conheci lá também, o Dr. Copps, que é uma pesquisa aqui no Brasil. E eles querem pesquisar sobre as universidades abertas da terceira idade aqui no Brasil. E aí eu perguntei a eles, né? Eu pedi para participar como voluntária na pesquisa, já que eu vou estar, né? Já que eu estou aqui no Brasil e é super minha área, super de interesse, envelhecimento. E eles são da área também de envelhecimento. E aí eu fui aceita e aí eu faço parte agora dessa pesquisa com eles. Então, parabéns. Foi uma iniciativa sua, né? Foi. Porque às vezes a gente fica assim, não sei se eu falo, não sei se eu não falo, será que vai me aceitar? Ou será... Manda mensagem, entra em contato, ou não, você já tem. Isso porque ela comentou comigo, né, da pesquisa, eu falei, bom, vou me oferecer. Aí eu me ofereci como voluntária, né, como pesquisadora assistente, mas voluntária, e aí eu fui aceita. E a gente vai começar essa pesquisa. E é pessoal, algumas pessoas estão perguntando, por exemplo, qual o nome da bolsa? Toda hora alguém pergunta, né? A gente vai fazer uma publicação depois. Com essas informações principais para vocês terem onde pegá-las. E a live também vai ficar salva. Mas pode deixar que a gente faça uma postagem com o nome direitinho, as informações, o grupo no Facebook, né? A Camille também está à disposição, né, Camille? É @geronto.tips. Isso. Tá? No Instagram. Tanto para falar sobre envelhecimento educacional. Né? Vou aproveitar aí, o Insta fala sobre envelhecimento, né? Envelhecimento e educação. É minha área de pesquisa que eu trouxe para o Instagram, porque para sair um pouco desse mundo tão acadêmico e difundir cada vez mais informação sobre isso. Isso. É uma dica aí para os mestrandos e doutorandos que estão online para poder divulgar a pesquisa, fazer contatos. Tem 4 meses que eu estou no Instagram, eu conheci tanta gente. Eu também. É tão bacana, não é? A troca é muito boa.
E vários convites também para participar de eventos. Então a gente só cresce com isso. Não fica com medo de câmera, não. Eva aqui, ó, anotando tudo. Uma coisa que eu achei muito interessante que você falou, a gente conversando antes, foi sobre, você até falou um pouco no início, né? Sobre lá você ser pesquisadora, que aqui no Brasil é um pouco, a pesquisa não é reconhecida como trabalho. Como que foi isso? Como que acontece isso lá? Primeiro, teve uma coisa que eu aprendi. Tem diferença de você ser, eles chamam de PhD student e PhD candidate. Quando você já cumpriu os seus créditos, você vira PhD candidate. Então, meu título lá era de PhD candidate. E aí, quando eu me apresentava, né? Primeiro que quando eu tinha o contato mais com a professora, que a gente não estava na pandemia, ela sempre falava, essa aqui é a Camille, né? Ela veio do Brasil e tal. E aí eu tinha que falar que eu vinha do Brasil, né? E aí eu me apresentava e eu falava que eu era uma estudante de doutorado e que aí sempre perguntavam sobre a pesquisa, né? Qual área e tal. Esse título de pesquisa, de professora, de ser de fora e estar lá, eles vêm com muito bons olhos. Claro, cada um tem a sua experiência. Mas, assim, e até uma vez você me mandou um vídeo de um rapaz falando sobre o Canadá e ele com uma experiência negativa do período que ele passou lá como estudante. Eu não tenho do que reclamar. A impressão que eu tenho do Canadá é de muitos... Eles são muito abertos, eles são muito amigos, eles são muito simpáticos, assim, eles se importam, se interessam por você. Sempre muito com um sorriso e tal. A minha teoria é porque lá é muito multicultural, são muitas pessoas de fora, então você é mais um que é ali de fora e eles reconhecem como, olha, de fora também está tentando aqui, né, como eu estou. Então, eles são muito receptivos nesse sentido. Então, eu passei a ter orgulho de falar que eu sou pesquisadora. Coisa que aqui no Brasil a gente fica meio assim, eu prefiro falar que eu sou professora, né? Professora de universidade. Até o professor universitário eu fico meio doutoranda. Assim. Isso, todos esses títulos eu coloco sempre atrás, né? Eu não gosto muito de ficar. Até o período da bolsa, né? Quando eu tentei a bolsa, para eu contar que eu tinha sido aprovada, eu demorei muito tempo para contar que eu tinha sido aprovada, porque eu tenho vergonha mesmo. Parece que você está querendo se exibir. Porque hoje eu tô aqui, né? Falando sobre a bolsa, mas tudo bem. Mas eu vou objetivo de ajudar pessoas. Mas lá fora, assim, nossa, você, né, faz doutorado, que legal, você é pesquisadora. Então, você cria um orgulho de ser pesquisadora. Sim, eu sou pesquisadora, né? Eu tenho orgulho de ser isso. Né? Eu passei a ter orgulho sobre essa ação. Mudou a sua visão. Sim. Em relação a isso. A Alana está perguntando, você já tinha submetido seu trabalho ao CEP antes de ir ao Canadá? Que é o comitê, né? Já. Já tinha o comitê de ética, e aí, mas eu já tinha sido aprovada para a bolsa. E aí o que acontece, eu não posso mexer no meu projeto, né? Então, assim, mas eu deixei muito claro quando eu submeti que a proposta não é fazer uma comparação Brasil-Canadá. A minha pesquisa não é comparativa. Embora eu tenha escrito esse artigo lá fora, é a mesma proposta de pesquisa, é educação de pessoas mais velhas, né, de idosos. Só que sob uma perspectiva canadense, é o ensino superior para os idosos, mas sob uma perspectiva canadense, que é a proposta mais ou menos da minha pesquisa aqui no Brasil, eu não tenho o objetivo de fazer na minha tese um comparativo Canadá-Brasil. Minha pesquisa não é para isso. É cada uma no seu quadrado ali, digamos. Mas eu já tinha submetido sim. Esse é o doutorado em 2018, se não me engano. Eu termino em 2022, é isso mesmo. E também você, é o mesmo caso da Clesiane, você tem que aplicar no segundo, entre o segundo e terceiro ano do curso? Não, a bolsa não exige. A bolsa não existe. Eu acho que vai muito do programa que a pessoa cursa, Karine. Por exemplo, entrar em contato com o coordenador para pedir essa documentação, né, de comprovação de matrícula, e o coordenador, ele ou ela, né, não, mas você cumpre seus créditos primeiro e depois você aplica. Eu acho que isso é muito pessoal, assim, muito particular de cada instituição. Eles em si, eles não pedem essa diferenciação.
O Fernando, professor Fernando, está comentando aqui que ele é mestre, ele é da área de educação física e mestre em indivíduos idosos na reabilitação vestibular. E quer muito seguir para o doutorado com idosos. Que Essa é legal. uma caminho. Deixa eu ver. Lá tem A muita Bruna. academia, tem muita pesquisa. Assim, a área da educação física, né, no geral, envelhecimento, ela é muito forte. E lá fora tem. Eu tive acesso a eles têm muita atividade de lazer voltado para atividade física e é muito interessante que eles dividem as atividades físicas por idade. Então, o governo oferece essas atividades e aí tem, por exemplo, a natação própria para os sujeitos de 80 anos para cima. Sabe, tem as turmas porque você entende que cada sujeito é esses grupos, né? Eles são diferentes. Então, não é só ter mais de 65 anos, que é o porte etário lá de fora. É bem específico para aquele grupo. É bem interessante. A Bruna está dizendo que se identificou com você em relação aos méritos, né, de doutora, doutoranda, pesquisadora, e Clesiane também concordou. Que aqui, quando a gente diz sou pesquisador, doutor, mestre, olha, eu torço para você. Pois é. Eu lembro que a primeira vez que eu fui palestrar lá na Cândido Mendes, a coordenadora falou assim: você tem doutorado em quê mesmo? Eu falei: não preciso falar isso não. Eu sou essa aí. É porque realmente, né? A gente vê muitos comentários quando a gente está assistindo, mas enfim, a gente estudou, a gente tem um pouquinho mais de experiência, a experiência diferente de quem não fez, e a gente pode abrir também caminhos para tirar dúvidas, caminhos para outras pessoas fazerem, enfim. Uhum. Alana, no seu projeto você já havia inserido as atividades a desenvolver no Canadá? Não, porque quando eu comecei o doutorado, eu nem sonhava que eu ia para o Canadá. Eu apliquei para o doutorado, né? Passei, fui aprovada. Não tinha nada. Juro, eu não pensava em Canadá. A pessoa mesmo foi o meu orientador, foi o Gerson, porque não passava pela minha cabeça Canadá. A Camille, se fosse agora, né? Você mexeria no seu projeto? Honestamente, não sei. São realidades muito diferentes. Eu prefiro, assim, eu ainda aposto na minha pesquisa aqui do Brasil. E foi interessante, algo que é legal, né, de compartilhar, são realidades muito diferentes. Então, a minha área é educação, né? Quando eu explico quando eu explicava a minha pesquisa lá no Canadá, e aí eu não sei se a Bárbara está aí ainda, a gente fala de educação para pessoas mais velhas, eles não têm muito esse conceito, assim, o que a gente traz. Eles conhecem, lógico, eles têm educação para os mais velhos, mas essa proposta, como a gente tem aqui no Brasil, não existe tanto porque eles são um país desenvolvido. Então, quando eu contava a minha pesquisa do mestrado, que foi feita com analfabetos, né, com idosos na EJA, como assim, né? Eles chegaram aos 60 anos e não sabem ler e escrever. Sim, eles chegaram aos 60 anos, não sabem ler e escrever. Então, assim, são realidades muito diferentes. E aí a gente fala, e a Bárbara tá ainda, quando a gente fala de educação lá, eles se interessam, entendeu? Essa proposta, esse artigo que eu escrevi, que é essa educação para idosos, ofertada pelo ensino superior, lá não é muito comum. E aí, por isso que eu coloco perspectiva canadense e o artigo tem essa pegada de mostrar, assim, é uma possibilidade também a universidade para os idosos. Eles podem cursar como alunos regulares esses cursos de universidade. E você publicou? Já deu tempo? Está submetido. Estou esperando aí. Depois você conta a novidade pra gente que eu vou compartilhar. Tomara que seja feito, né? Mas eu fico feliz de ter escrito. Foi bem você gostaria de falar mais alguma coisa? Nós temos quantos minutos? Está acabando? Temos 6 minutos. Não, eu só queria dizer que para pessoas que têm vontade, é que busquem por isso. Eu fiz, quando eu decidi que eu ia aplicar para essa bolsa, eu lia muito sobre a bolsa, eu buscava todo tipo de informação, eu passei a ler muito sobre o Canadá, eu forcei ler artigos em inglês e eu coloquei na minha cabeça que se eu não passasse nesse edital, eu ia tentar num próximo, né? Já que esse edital ele abre todo ano, todo início de ano.
E se eu não conseguisse nenhum edital, eu ia tentar ir por conta própria, ia juntar o dinheiro e ia ficar um tempo no Canadá. Eu sei que isso não é possível para todo mundo, né? Cada um sabe da sua condição financeira, mas assim, sempre dá para a gente correr atrás do que a gente quer. Então, Camila, eu tenho muita vontade de ter uma experiência fora. Coloca isso como meta. Eu tenho muita vontade de falar inglês. Coloca isso como meta. O artigo que eu escrevi, eu acho que foi a prova de que quando você se dedica, você consegue. Foi fácil? Não, chorei. Tinha dia que parecia que não ia sair nada, mas a cada correção da minha supervisora, nossa, mais uma parte foi feita, mais uma parte foi feita. E é isso. Quem tem vontade de doutorar... E você vai comemorar as pequenas vitórias, né? A gente tem que comemorar. Quando põe na cabeça, parece que as pessoas surgem falando sobre o assunto, que você pensa tanto naquilo. Quando começou essa história de pandemia, né? Eu acho que foi um período que o meu diferencial é a pandemia. E, Camille, você vai continuar no Canadá? Eu vou continuar no Canadá. A universidade, ela me perguntou, né, se eu queria voltar para o Brasil. E eu falei, não vou voltar para o Brasil. Eu tô aqui, eu vou encarar isso aqui. E sozinha, porque eu morava sozinha. Mas tem que encarar. E aí foi bom porque eu peguei o finalzinho, que lá no Canadá já tá um pouco melhor, né? Na cidade de Winnipeg, né? Porque o Canadá tem vários lugares, aí tem lugares que estão piores. Mas a cidade de Winnipeg, então eu peguei muito frio, muito frio no início da minha bolsa. E aí, quando o tempo foi melhorando, o período de isolamento, a quarentena, ela foi afrouxando. E aí eu tive oportunidades de outras vivências. Acho que é isso. A dica é não desistam. Isso aí, gente. Acreditem. Muito obrigada, Camille, pela sua contribuição, né? Por você compartilhar isso tudo com a gente. Parabéns pelo canal, tá super bacana, o Gerando.chips. E obrigada também para quem participou, a gente está à disposição. Vamos fazer uma postagem com as informações, porque o vídeo tinha hora que cortava, né? Talvez não tenha ficado tão claro. Que pena. Mas foi ótimo. E quem quiser me procurar, pode me procurar. Karine, eu que agradeço. E a gente... o Gerson. A gente se vê. Pode me procurar que eu dou ajuda. Contem comigo. Então, muito obrigada. Contem com a gente. Um beijo. Boa noite. Bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Tchau.